o nosso intuito é expor o Evangelho. Eu estou ao vivo aqui no Facebook, né? Você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube. Se inscreve aí, PR Adevaldo Oliveira, Semeando a Palavra, e vamos ouvir a mensagem de Deus. Como eu havia falado, eu sou grato a Deus pelo que Ele tem sido na minha vida, que Ele tem sido Deus, um Deus soberano, um Deus que cuida de tudo, um Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E em Hebreus, aqui tem um texto no capítulo de número 12, no versículo 1, eu quero ler para você, onde diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Querido, aqui o apóstolo Paulo, né, ele usa de uma linguagem figurada, né, uma figura de linguagem, aqui falando sobre uma grande nuvem de testemunhas. E eu queria exatamente explicar, à luz da palavra, né, trazer um entendimento. O autor de Hebreus que escreve, né, alguns supõem que foi Paulo, viu gente? Mas não é comprovado, pela forma de linguagem que se aproxima, né? O autor é desconhecido, mas independente de quem quer que tenha escrito esse livro, ele mostra essa maneira, né, singular de se expressar. Essa grande nuvem de testemunha, isso significa que estamos cercados de histórias de homens de fé do passado, que servem de exemplo para a nossa carreira na fé, sabe, no presente momento em que estamos vivendo. E essas testemunhas, né, elas corroboram para o nosso fortalecimento na fé. Um abraço aí para Betilane Ferreira, acompanhando aqui também pelo Facebook. Que Deus abençoe. E acontece que existem algumas interpretações um pouco equivocadas sobre a declaração bíblica, né? Algumas, infelizmente, percebem de uma forma muito controversa com relação ao texto. Esse versículo, ele continua e resume um assunto que foi tratado no capítulo anterior, capítulo 11, perdão. E o que acontece? O autor bíblico, ele apresenta uma galeria de heróis da fé do passado. Inclusive eu queria ler Hebreus 11 para nós entendermos, né? Porque texto sem contexto é motivo para pretextos. E aqui no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. E ele diz: por isso, por meio dela, os antigos receberam bom testemunho. Então é um complemento, sabe? Essa nuvem de testemunhas, essa galeria de testemunhos é baseada na fé dos homens do passado, e que nos inspira e que nos dá força para continuarmos a jornada, e que nos anima para a gente não desfalecer, para não pararmos. E ele começa a falar no versículo 4 de 11:4 de Hebreus. Aí fala: Abel ofereceu a Deus sacrifício superior de Caim, que ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Ele fala no versículo 5 de Enoque, que foi arrebatado e não viu a morte. Ele fala aqui no versículo 7 de Noé, que foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. E ele fala no versículo 8 sobre Abraão, que foi chamado e obedeceu. A grande nuvem de testemunhas, irmão, que podemos usar como exemplo para trilhar uma vida vitoriosa, uma vida
de acordo com os princípios da palavra de Deus. Consegue entender? Então, as pessoas pensam que a nuvem de testemunha, do que o escritor fala, se refere à multidão de pessoas que observam nossas vidas diariamente. Não, não é. Não é. Aqui nós observamos que a nuvem de testemunhas são os que deixaram exemplo e que nos inspira a vivermos de forma melhor. É isso que nós temos que entender. O exemplo de fé, o exemplo de fidelidade. Isso deixa bem claro, sabe, com relação ao que o livro se complementa de Hebreus, com uma mensagem clara que nos impulsiona a agradar e a viver de forma que agrada a Deus. E nós precisamos entender que nós não podemos nos apegar a um versículo isolado e distorcê-lo. Não, não, não. Ah, pastor, mas eu ouvi alguém falando, eu ouvi alguém dizendo que a nuvem de testemunhas, as pessoas estão ao nosso redor olhando a nossa vida. Querido, entenda uma coisa, leia o texto, porque o texto explica. Esse texto de Hebreus 12, verso 1, é complemento de Hebreus 11. Os heróis da fé do passado. Mas eles também, sabe, erraram ao pensar que o escritor está dizendo que esses homens são gigantes da fé. Porque tem gente que também usa esse texto para achar que eles são super-heróis e que estão olhando do céu para nós, sei lá. Cada um olha de uma forma tão distorcida e herética que nós precisamos filtrar. A Bíblia descreve a fé como sendo o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. E em seguida ele apresenta uma lista de pessoas que tiveram suas vidas marcadas por intermédio da fé e que elas são referência. Elas podem testemunhar e nós podemos acreditar que se fizermos também e agirmos como eles fizeram, passando por momentos de glória, momentos de sofrimento, momentos de alegria, momentos de tristeza, nós vamos vencer através da verdadeira fé no Senhor Jesus. Porque nesse mundo nós somos passíveis a grandes conflitos e dificuldades. E essa nuvem de testemunha, os homens do passado, que agora nós olhamos um pouco para o Novo Testamento, como Paulo, Pedro, Tiago, João, André e tantos outros, e o nosso próprio Senhor Jesus, olharmos para Ele e para eles também, e entender que pelo exemplo deles podemos fazer a diferença. Queridos, é nesse ponto que nós devemos olhar, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Em outras palavras, nós precisamos entender que os crentes do passado, como uma nuvem de testemunhas, eles estão nos dando, sabe, toda a condição para olharmos, por exemplo, e continuarmos seguindo dessa maneira, e assim aprendemos a ser vencedores, por meio de lutas, por meio de dissabores, por obstáculos, olhando para a cruz de Cristo, sabendo que a nossa redenção, ela vem de Jesus, sabendo que a nossa redenção, ela vem do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pois é, gente, essa aí é a grande oportunidade que Deus está nos dando para glorificarmos o nome dele, tá certo? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um louvor aqui, tá? Oferecer, né, aí para o Manzinho, né? Ele está querendo aqui o hino com a voz da verdade, escudo. E vamos tocar, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Eu vou também mandar um alô para o pessoal aqui no Facebook, né? O pessoal está acompanhando aqui. E eu volto já já com muito mais louvor para você, tá bem?
Gente, hora certa, 21 horas 47 minutos. Estamos ao vivo aqui na 104,9 FM, Barro Alto FM, e vamos crendo que Deus tem o melhor para nós. Deixa eu voltar aqui, pronto. Voz da Verdade cantando Escudo. Daqui a pouco, meu irmão, nós voltamos atendendo. Vou atender, viu, gente? Vou correr aqui para atender todos os pedidos aqui no nome de Jesus, tá certo? Canta a Voz da Verdade e eu volto já já no nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Bertilane Ferreira, boa noite, pastor. Goiás na escuta. Um abraço, Bertilane, minha querida, que Deus te honre sempre. Deixa eu ver aqui. Ediel Damasceno Miranda, obrigado, pastor, pelo parabéns aí. Deixa eu ver, fiquei feliz, né? Deixa eu ver a esposa, né? Que Jesus nos abençoe. Só vou ficar devendo o bolo. Obrigado, meu querido. Um abraço pelo carinho, viu? Marinete Oliveira, boa noite e paz, meu querido. Amém, louvado seja Deus. Um beijo, minha mãe. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho e até a próxima oportunidade.